Olá, amigas, amigos, nós estamos começando mais uma conversa de todas as nossas terças-feiras. E vamos aguardar alguns instantes, que estão sendo informados que nós estamos iniciando o nosso vídeo ao vivo. Guardando aí a entrada das pessoas, a entrada da nossa convidada. Boa noite, Andréia, está chegando aí, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Vamos esperar aí a Andréia colocar aí, pedir para entrar para a gente poder colocar. Boa noite, Camila Bras Costas, Valéria M. Reis, boa noite. Aí, vamos lá, Andréia. Boa noite. Andréia. Isso, entrando. Boa Boa noite. Você noite. tá boa, querida amiga? Eu Tudo tô muito bem. tranquilo? Tá ótimo. Tranquilo, não, mas emocionada, vamos dizer assim. Mas nós estamos aí felizes de poder participarmos juntos dessa nossa conversa de terça-feira aí, desde já te agradecendo a participação. Nós vamos aguardar aí alguns instantes. Vamos Estamos sim. avisando o pessoal que nós estamos aí ao vivo. Estamos vendo aí entrando Marisa Pedré, Ana Luísa Batista Castro Souto, a Ana Lúcia, sempre bem-vinda, Décio Guimarães, bom, seja bem-vindo aí, é Boa um noite a prazer. todos, né, Doutora, que estão chegando. doutora Flávia Guimarães, Valéria M. Reis, boa noite a todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre o poder do não Não positivo, positivo. né? E alguém me perguntou, Andréia, mas Hum, você disse que ia falar só sobre o Setembro Amarelo, nós íamos falar sobre suicídio. Eu disse, olha, nós vamos falar de temas que são muito importantes. E a gente poder aprender a falar, a conversar sobre as nossas emoções, a saber dar limites, a saber colocar o sim no momento certo. Tem muita gente adoecendo aí, ficando com quadros de ansiedade, entrando ou agravando processos de depressão por não saberem lidar com essas questões, né? E sim. muitas vezes, ao não saber falar não, muitas pessoas criam processos de frustração grave e nós estamos num momento muito interessante. Durante um tempo, acreditou-se que quase a totalidade dos quadros de autoextermínio eles estavam associados a um transtorno mental presente. E hoje nós estamos caminhando para algumas situações sérias, né? Que tem aumentado o número de suicídios por tédio, né? E por descrença na vida, sem necessariamente ter uma doença, e por não aceitar, né, as frustrações da nossa caminhada. Então, foi pensando nisso que eu quis te convidar. Para quem está chegando, e nós vamos começar já apresentando a Andréia é advogada, ela é mediadora de conflitos. Eu vou colocar ela na minha vida. Ultimamente eu vivo com um monte de gente conflitando o tempo todo do meu lado.
Eu acho ótimo. Ela é facilitadora da justiça restaurativa, é terapeuta sistêmica, tem MBA em gestão de projetos e tem especialização em terapia sistêmica familiar e neurociências. Então, ela tem aí um longo currículo e uma experiência longa de trabalhar com conflitos e de ajudar as pessoas num processo psicoeducacional, né? Do ponto de vista das emoções, que é algo que a gente tem batido o tempo todo, tem colocado para as pessoas o tempo todo, para esse nosso aprendizado, essa nossa questão. Lembrando, né, que o título da nossa conversa é o título de um livro de 2007, né? O Poder do Não Do não Positivo, positivo. do William Ury, Yuri. que ele e esse trabalho ele é baseado numa experiência dele na Universidade de Harvard. Então nós vamos pensar que é algo extremamente importante para todos nós. Eu gostaria, Andréia, Uhum. para que as pessoas pudessem te conhecer um pouco mais, que você Uhum. falasse. Tem gente que não sabe o que é mediadora de conflito, né? Lito- O pessoal Sim. sabe de juiz de luta, né? Que é povo que separa a briga. O que é um trabalho de mediadora de Mediação. conflito, de mediação de conflito? O que é esse trabalho que você já faz há algum tempo na justiça, né? Também de facilitadora dessa justiça Restaurativa. restaurativa. Fala um pouquinho para nós, antes da gente entrar no nosso tema. Tá. Eu sou advogada, né? Eu formei em 2006 e no ano de 2012 eu estava trabalhando para uma das empresas Fiat na área trabalhista e fiquei bastante. A palavra não é chateada, assim, mas sem motivação para o exercício da advocacia. O número de audiências era enorme. Eu coordenava uma fábrica na área trabalhista, então os casos mais graves caíam na minha mão. E, e por mais que muito deles envolviam acidente de trabalho, e essas pessoas entravam na sala de audiência e saíam, entravam mudas e saíam mudas, né? Muda e saía calada. Aquilo me incomodava porque só o advogado falava e a maior frustração das partes, apesar de eu estar do lado, né, do empregador, as partes saíam da audiência falando assim, mas eu não pude falar, né? E aí eu fui buscar uma alternativa de outro trabalho. Então, é, quando eu estava nessa busca de um outro trabalho, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu conheci um congresso de mediação, participei e eu adorei. Então, o mediador, ele tem o papel de é um terceiro imparcial que facilita o diálogo entre as partes para que elas cheguem numa solução. Então, a gente não julga, a gente não avalia, a gente não verifica o que está certo, o que está errado. Com as técnicas apropriadas, a gente auxilia essas partes a chegarem numa melhor solução. É uma perspectiva sempre para o futuro, né? Enquanto mediador, eu gosto de falar assim: daqui para frente, o que vocês querem, né? E vocês são as melhores pessoas que podem construir essa solução, porque quem vivenciou aquilo que os trouxe até aqui foi vocês, não fui eu, né? Então, o papel
de outros métodos, né? Por exemplo, a justiça, o juiz ele julga, né? Ele não está interessado na necessidade e no interesse da parte, está interessado em fazer valer a lei. Então, quanto mediadora, o meu interesse é fazer valer a necessidade das duas partes para que elas alcancem um denominador comum que seja bom para todos. Nessa busca de informação, então eu me formei mediadora de conflito extrajudicial, judicial também. E aí eu participei de um curso em São Paulo com um professor da ONU que forma agentes de paz da ONU. E aí ele falou que enquanto nós não resolvêssemos nossos conflitos com papai e mamãe, nós não seríamos agentes de paz em lugar nenhum. Então eu tomo isso com muita verdade, muita propriedade e fui cada vez mais estudando e me capacitando enquanto mediadora de conflito. O William Ury é o maior negociador que a gente conhece hoje. E ele é uma pessoa iluminada, assim, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, quando ele estava lançando um livro chama Como Chegar ao Sim, consigo mesmo, né? Porque ele escreve um best-seller que é Como Chegar ao Sim, depois ele escreve Como Chegar ao Sim consigo mesmo. O poder do não positivo é até antes, né? E aí hoje também ele lança esse Sim é Possível. Esse último livro dele é mais narrativas da biografia enquanto mediador. Então, ser mediadora, Roberta, assim, é para mim uma realização pessoal. E como facilitadora de justiça restaurativa, onde que também a gente pensa num terceiro que vai fazer com que as relações sejam restauradas, não tenha o viés da punição. O que que essas pessoas trazem para poder, vamos dizer assim, corrigir, né, aquilo que foi feito, o dano, mas sem que seja num viés punitivo, né, mas que seja restaurado as relações. Então, hoje eu vivo nesse mundo mesmo, praticamente, e eu até tenho exemplos hoje, quando a gente for entrar mais nesse assunto, porque e tem tudo a ver com o alto amor, o autoconhecimento. Se a gente está no Setembro Amarelo, o quão é importante a gente saber negociar com a gente mesmo, saber pôr os limites próprios para poder pôr o limite com o outro e ter uma vida mais realizada e mais íntegra, né? Porque quando eu entrego algo que eu não posso entregar, e aí eu deixo de falar um não, por exemplo, eu acabo ficando em débito comigo, né? E esse débito vai crescendo tanto que chega numa forma de doença. Então, essa é um pouquinho da minha história enquanto profissional. Eu acho que isso é importante porque a gente que acompanha as pessoas que são sobreviventes, né? Não os familiares, mas os pacientes que tentaram o autoextermínio, ou mesmo aqueles pacientes que chegam no consultório e relatam essas ideias, mesmo que não tenham chegado à conclusão, mas que já fizeram projetos. Essas pessoas, elas estão, o termo que eu vou usar é meio forte, mas elas estão contaminadas pelos conflitos. Os conflitos pessoais, os conflitos familiares, conflitos sociais, muitas vezes conflitos espirituais, né? Conflitos de crença, conflitos das ideias religiosas com a sua própria situação e a sua própria vivência. E nem sempre as pessoas encontram isso que você levanta, por exemplo, que é um papel do mediador de conflitos, que é ouvir. Sim.
ter gente para ouvi-los, né? Eles estão cheios de angústia, cheios de sofrimento. Muitas vezes isso é interpretado como um transtorno depressivo no sentido de ser uma patologia, né? Eu separo muito nas minhas postagens quando eu falo de transtorno mental e de adoecimento psíquico, porque tem muita gente doente psiquicamente, não é que ela tem que tomar remédio, ela está sofrendo e o sofrimento dela não é respeitado, a dor dela não é escutada e pior, às vezes não é escutada por ela mesma, né? E diante disso tudo, eu quis convidar e conhecendo o seu trabalho, né, a Andréia, além de todo esse trabalho, é uma companheira nossa hoje do grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, uma grande colaboradora do trabalho da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E então eu quis trazer de um outro ponto de vista da situação, da gente poder falar, e aí se amplia isso para as pessoas, independente de estar com uma ideia de autoextermínio, de como lidar com esses desafios. Então, eu queria, antes de entrar no desafio do limite, que é o sim e não, do desafio da escuta, porque eu acho que algo que o mediador desenvolve é a questão da escuta. E eu queria que você compartilhasse com o grupo essa questão, né? Como que você vê hoje, depois de experienciar esse trabalho, a questão da escuta, tanto a escuta terapêutica, e eu acho que a escuta do mediador dentro da justiça também é terapêutica, muito mais do que as pessoas imaginam, né? Porque saúde Sim. é muito mais amplo do que muitas vezes as pessoas falam. E quanto você tem visto enquanto experiência de relacionamento, é a escuta das pessoas. Como é que você pode nos dizer aí disso e o que que a gente precisa fazer para aprender a escutar? Uhum. A escuta, ela começa com, com a postura física mesmo, a postura corporal, antes de qualquer coisa. Como que eu chego até o outro, né? É uma postura que é o seu caminhar até o outro, é como? É um caminhar de peito muito estufado, com né, assim, o queixo levantado, ou é no nível da pessoa que você vai escutar, com gentileza, né, com o caminhar, sabe aquele caminhar assim suave? Porque quando a gente chega caminhando pesado perto da pessoa, a gente está também já impondo algo. Então, antes de tudo, essa escuta, e cada vez mais eu vejo isso, Roberta, começa com como que eu chego até a outra pessoa, como que eu me coloco para ela. Eu me coloco de frente imediatamente para ela, ou eu arredo um pouquinho, né? Porque às vezes não tem como você ficar do lado da pessoa, mas tem como você ficar assim, é como se fosse assim, não confrontar, né? Assim, essa postura. Então, antes de tudo, criar um ambiente de escuta. Então, esse ambiente de escuta, ele começa com a postura, como que eu chego até o outro, como que eu recebo essa pessoa, e se é um ambiente limpo, se é um ambiente agradável,
É claro que nas melhores condições, você esbarra na pessoa, né? Assim, então a gente está falando numa rua, fora do set da sala de mediação de conflito, ou do lugar para escuta apropriado, porque aí esse ambiente geralmente já está mais preparado. Mas ainda assim, por exemplo, eu estava caminhando com as pessoas que eu trabalho, a minha equipe de trabalho. Minha não, né? Eu que sou a equipe deles. E aí eu disse assim, vamos para a sombra. Eles estavam conversando assim, e o sol batendo. E aí eu tenho muito esse cuidado, porque vai ficar desconfortável uma hora e aí você perde a escuta, porque o ambiente físico não está propício para essa troca, ainda que seja de conversa é, solta, né, sem uma finalidade específica. Então, a escuta começa com essa preparação da sua postura, né, uma postura que reconhece e respeita o outro tal como você é, né? Eu sou igual a você, você é igual a mim. E aí, sem julgamento, né? A postura, ela tem que chegar sem julgamento. E quando ela chega sem julgamento, isso para mim eu acho que já é a escuta inteira, porque a pessoa ela fica tão aberta para você que pouco você tem que fazer intervenção se é você que está escutando. Então, a postura, né, como eu chego, e aberto, né, sem julgamento, sem conhecer ou querer conhecer, só de escutar mesmo. A gente escuta música, né? Tá certo que muita música, assim, as músicas elas trazem emoção, mas quando a gente escuta a música só por escutar, eu acho que é próximo dessa escuta, sabe? Quando a gente presta atenção na melodia, e aí, quando a gente faz essa escuta da música sem intenção, a gente consegue entrar na melodia dela, né? Assim, sem prestar atenção na letra, você entra na melodia. Então, eu acho que a escuta é entrar na melodia que a outra pessoa está expressando, sem, sem avaliação, sem julgamento. Deixar aquilo entrar, né? Deixar essa melodia entrar para depois você expressar. E, e como que você tem visto as pessoas, elas estão conseguindo ouvir melodia? Não, não mesmo. É, hoje eu tive duas experiências, um atendimento mais. Então, eu participo de uma empresa que chama Universa e tem um núcleo de prática restaurativa e educacional. Então, a gente está nas escolas municipais de Nova Lima, no projeto de educação restaurativa. E aí, primeiramente, chegaram dois alunos pequenos com conflito. E aí eu disse assim, a supervisora falou assim, André, você pode atender eles? Era uma briga mesmo, assim, briga de criança. Eu falei, claro que eu posso. Eles entraram assim no fundo da sala, foi tão bonitinho, e eles ficaram em pezinho. Eu disse assim, eu quero ouvir o que aconteceu, o fato. Eu não quero saber quem é o culpado. Eu só quero ouvir o que aconteceu. Eu estou aqui para ouvir o que aconteceu. Foi tão bonitinho, Roberto, que aí a criança falou assim: fui eu. Eu fiz isso. Então, nesse primeiro momento, ele soube entender a minha melodia. E eu também soube entender a melodia das crianças ali. Posteriormente, eu entrei numa sala já de pré-adolescentes. E aí, ninguém estava ouvindo melodia de ninguém. Foi assim, muito desafiador, mas eu cheguei para eles e perguntei assim: vocês estão acostumados a serem ouvidos sobre as emoções que vocês sentem? Aí eles disseram assim: nunca. E mesmo assim, mesmo nunca, eles ficaram lá assim, sem esse espaço de poder se ouvir, que não era nem eu, era eles mesmos, porque eu já tinha feito a pergunta para eles.
né? Se eles tinham esse espaço. Mas aí depois eu desdobro assim como que foi a gente depois fizemos um combinado com essa turma. E os adultos, né? Isso falando do dia de hoje, que isso aconteceu hoje, eles não se escutam. Eles não se escutam. Então, assim, antes de eu ouvir o outro, eu não consigo me ouvir, né? O som que sai do meu coração, o som que sai da minha mente, eu não consigo ouvir. E aí, se eu não consigo ouvir o meu, tampouco eu vou conseguir ouvir o do outro. Por isso que as relações ficam num nível muito superficial. E aí a gente pode ver que a profundidade das relações, elas são dependentes do tanto que eu escuto, me escuto e escuto o outro, né? Porque eu posso fazer uma interseção, mas isso, né, na velocidade com que as coisas acontecem, e elas querem que o ouvido tenha a mesma velocidade que a voz, mas aí não vai ter. Então, as pessoas, eu acho que o mais grave disso, Roberto, é as pessoas não se ouvirem, porque aí elas não estão abertas, né? O Thales Dias, ele fez um comentário aqui interessante. Ele colocou assim: antigamente, paredes tinham ouvidos, hoje, ouvidos têm paredes. Exatamente. O Thales é da Universa. Né? É isso mesmo. Né? Então, a gente vê que há uma falta e escutar, né? A gente, na ausência da escuta, né, que a gente acredita que não está sendo escutado, André, muita gente acha que gritar é a forma de ser escutado. E eu me lembro de uma experiência muito interessante, que não era nem de conflito, mas era de não escuta. Uhum. Eu fui para um evento, um encontro de jovens durante o período de carnaval do Rio de Janeiro, e eram mais de 600 jovens para iniciar o encontro, e aquilo eram 600 jovens falando, ninguém ouvia. E os jovens que estavam lá na frente fazendo as coisas, vão, gente, silêncio, isso, aquilo, e continuava da mesma forma. E, de repente, a coordenadora do encontro é uma pedagoga, uma pessoa que eu gosto muito, a Darcy Neves. Ela é uma pessoa assim. Primeiro, a estatura dela é inversamente proporcional à grandeza dela e o coração dela. E ela pegou o microfone, André, e Hum. colocou no peito e começou a cantar uma música baixinha. Mas baixinha, que para ouvir era só quem estava do lado. E aí as pessoas que estavam do lado começaram a cantar. Não se gastou 3 minutos, tinham 600 jovens sentados cantando a música. Aí, quando todo mundo estava cantando, ela falou assim: agora vamos começar o nosso encontro. Ótimo. Porque a gente acha que é gritando, né? E a gente tem visto as pessoas não serem escutadas, na verdade, né? E ao lado das pessoas não serem escutadas, as pessoas gritarem acreditando que o grito é uma forma de ser escutado. E muitas vezes eu acho que tem tanto grito e tanto berro na humanidade atualmente que as pessoas não estão dando nenhuma atenção para esse contexto, né? O grito, né, eu costumo traduzir como pedido de socorro, né? A pessoa que está gritando está pedindo socorro. E não tem efeito nenhum, porque o cérebro ele não se conecta com a força, né, da altura do que está sendo dito ali. Por isso que o som baixinho tem mais efeito para o cérebro, porque o que acontece? Quando a pessoa fala baixinho, o cérebro ele tenta entender o que está se passando.
para completar a história. E aí, por isso, tem muito efeito o falar baixinho. Palavras repetidas, Roberto, isso numa mediação aparece muito. E aí eu sempre, quando a pessoa começa a repetir muito ou uma frase ou uma palavra, eu paro a mediação e pergunto exatamente o que aquilo quer dizer. Porque a repetição é algo que a pessoa está querendo dizer e não está conseguindo. Então, o não ser ouvido é expresso de várias maneiras. Eu acho que aí a leitura de quem está, né, se comunicando com essa pessoa tem que ficar muito atenta mesmo, né? Quando você estava falando do encontro do Rio, e eu falei assim, foi uma experiência difícil, porque você engoliu, assim. É isso que eu vou prestando atenção. Então, eu presto atenção no que está sendo dito através muito da expressão facial, que a gente está online, mas a corporal. Então, e eu utilizo isso tudo como técnica para chamar a pessoa e falar assim, olha, foi uma experiência difícil para você? Aquele momento, porque eu vi que isso aconteceu. Aí a pessoa dá um pouco mais de abertura para dizer, né? Então, elas. E aí eu tive uma outra experiência também com uma sala de pré-adolescentes, que tinha gente virado de costas, sentado em cima da cadeira, uma zona mesmo. E aí eu tentei de um jeito, tentei do outro, não consegui. E aí, de repente, eu falei assim, vocês não sabem como eu estou me sentindo. Estou sentindo que não vale a pena tudo que eu estudei para estar aqui. E fui falando, eles pararam, viraram as cadeiras, ficaram prestando atenção tão bonitinho. E aí depois foi uma turma que fez um vínculo comigo, sabe? E aí eu fiquei tia Andréia, a hora que eles me veem, a tia Andréia. Foi chamando atenção para o sentimento, seja ele verbalizado, seja ele traduzido no corpo. E aí, quando a gente fala da importância da escuta, né, nosso convite hoje é para a importância de saber responder, né? Falar sim e falar não é comunicar algo para as pessoas, é dizer dessas coisas. E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos seguidores, as pessoas que estão nos acompanhando, como que é isso? Quando você, né, eu vi, quando eu te fiz o convite, tinha visto a postagem do livro, eu não li o livro, mas eu conheço a resenha do livro, alguém já tinha me indicado o livro anteriormente. Eu falei assim, eu te mandei, assim, eu gostaria da gente conversar sobre esse assunto, porque fala para a gente um pouquinho qual que é o poder, né, desse não, desse sim negativo e o não positivo, né? Tenta dizer para a gente essas coisas. Tá. O William Ury, ele tem uma filha que ela nasceu com uma doença na coluna e essa doença trouxe outras doenças ao longo da vida dela. E aí ele é antropólogo, estudioso e gosta muito do conflito. E aí, mas com a experiência da filha, foi quando ele se conectou com a importância de poder falar um não. Porque ele recebia tanto não de tanto médico, e ele tinha que falar tanto não para a filha dele, que ele viu quão duro estava sendo para ele, tanto ouvir tanto não, quanto dar tanto não. Então, é por isso que ele destrincha um pouco esse não positivo. E o que é o não positivo, né? E o que quer dizer limite? Gandhi fala que o não dito com
com o coração é mais poderoso que o sim dito apenas com os lábios. É claro que eu estou traduzindo porque a frase é um pouco mais completa. Então, o não, quando a gente fala um não e ele fala desse não positivo, é um não que está a serviço de um recurso mais para o futuro ali. Então, o que é um não positivo? É quando ele fala assim, sim, não, sim. Né? Primeiro você vai dizer um sim para os seus valores, para as suas crenças, para o autorrespeito, para o auto-amor, para a dignidade própria. Aí, dependendo da situação, e esse sim, né, esse sim interno, para ele ser mantido em segurança, eu vou expressar o não para o outro. E aí, lá na frente, tanto eu quanto o outro, a gente vai ganhar com esse não que eu disse. E aí ele traz a figura de uma árvore, onde a raiz dessa árvore é o sim, que é esse sim que a gente volta para a gente. Né? É o sim interno, para os meus valores, para aquilo que eu estou querendo proteger. O não, o tronco da árvore, e o próximo sim, como o fruto, né? Por isso que é um não positivo, porque é um não que ele vai gerar um efeito positivo, tanto para a pessoa que está dizendo, quanto para a pessoa que está recebendo. E aí ele disse assim, a forma como a gente diz o não é tão importante quanto o não em si mesmo, né? Como que a gente expressa o não? O não, às vezes a gente está expressando um não com um efeito de exclusão. Eu estou excluindo o outro ou eu estou me excluindo, né? Quando eu respeito a mim mesmo, então aí o não positivo. Quando eu respeito a mim, respeito o outro, esse não ele não é dito com efeito de exclusão e de rejeição. É um não de afirmação. Eu estou afirmando os meus valores, eu estou afirmando a minha dignidade, eu estou afirmando os meus interesses, e aí digo não para a situação, porque às vezes, e na maioria das vezes, não, o não positivo não é um não para a pessoa, é não para a situação. Né? Então, primeiro, não tomar esse não como pessoal, né? E por que é tão difícil colocar limite, né? E aí a gente vai pensar assim, o primeiro, né? O primeiro sim, que são as raízes, e fazendo comparação até com as leis sistêmicas, as leis sistêmicas são pertencimento, ordem e equilíbrio. O primeiro sim é do pertencimento, é o sim para mim, é o sim para as minhas raízes, e sim até mesmo para as raízes do outro. Né? O não, quando ele vem, é um não de ordem, que está colocando em ordem a mim, está colocando em ordem o outro, para que depois a gente possa ter equilíbrio. Então, essa expressão do poder do não positivo, ele não necessariamente tem que ser através da palavra não. E aí, por isso que eu, lembrando hoje, né, dessa turma, que foi muito desafiadora, eu disse que eu tinha que dizer não para eles no seguinte sentido: como eles não tinham prestado atenção em tudo que eu disse, eu não poderia dar a eles a mesma atenção de quem tinha me escutado. E aí eu disse o seguinte: eu devolvi para eles a escolha, e aí para devolver a escolha, eu fiz o seguinte: olha, eu estou meia hora aqui. Dessas meia hora que eu estou aqui na sala com vocês, quanto tempo vocês verdadeiramente me escutaram? Aí eles disseram assim, 5 minutos. Eu falei assim, então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um feedback, um retorno, que eu estive aqui, mas real, de que meia hora, 5 minutos vocês me escutaram. Ou eu volto aqui, dou o feedback real, e não volto, aliás, e não volto mais aqui, ou eu dou o feedback real, mas com o seguinte combinado, de que quando eu voltar aqui, eu vou querer silêncio e participação ordenada. O que vocês querem? Aí eles disseram assim, o combinado. Então, foi restaurativo porque eles puderam construir a solução daquele dano que eles causaram, a algo que estava sendo ofertado a eles próprios.
Então, esse não, ele não precisa assim, não, eu não vou voltar aqui, né? O não positivo, ele é feito muito através de pergunta. Ele é feito sem você ter que falar assim, você deveria, você teria que ter feito, sem o viés do julgamento. Então, quando eu falo não positivo, eu não estou falando não com julgamento. Eu estou falando não porque você é assim, 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 assado. Eu estou colocando limite sem julgamento. Porque eu não crio um embate com a pessoa dessa forma. Ela não vai se sentir desvalorizada, desrespeitada. Então, é um não que ele tem que ser positivo para você e para o outro futuramente. Ele tem que ser esse sim construído no pertencimento de si mesmo, assim, dos meus valores, daquilo que eu quero. E aí eu fui estudando, reestudando, né? Porque pensando assim, falando, olha, e aí eu trouxe algumas reflexões. A primeira é assim: o meu não é respeito por mim pelo outro? Esse não que eu vou expressar agora, ele se traduz em respeito por mim pelo outro? Ou é uma exclusão? Ou é porque eu não quero a pessoa, sabe? Então, se esse não for esse sim de respeito por mim e pelo outro, fale não. Se for de exclusão, repense, não tome uma atitude. A gente sempre tem que se afastar das situações. E a outra pergunta que eu fiquei elaborando aqui é assim: se eu disser sim para essa pessoa, qual parte de mim eu estou entregando? Se eu estou entregando uma parte de mim que é de valor, então eu tenho que dizer não. Então, se eu estou entregando o meu respeito, se eu estou entregando a minha dignidade, se eu estou entregando um desequilíbrio para a relação, né? Porque às vezes fazer mais é entregar desequilíbrio. Então, se a parte que eu estou entregando for maléfica, né? Então é desrespeito, vai promover desequilíbrio, eu tenho que falar não. Agora, se a parte que eu estou entregando nessa situação é uma parte que vai ser construtiva, aí eu posso dizer sim. Então, muito do não positivo, e aí eu falei assim, gente, olha quanto que a ciência, é uma ciência quase, dizer não é uma ciência, né? E aí, por isso é difícil, as pessoas estão tão desconectadas delas mesmas que o desrespeito por si mesmo é porta de entrada para o desrespeito pelo outro, né? E para o outro também, né? Então, esse não positivo, ele é uma postura. Ele é uma postura de autorrespeito e de auto-amor. E aí eu consigo respeitar o outro e ter amor, num sentido mais humano, né? E aí as relações, elas podem ser muito mais leves se eu puder expressar esse sim, esses não, sem o não, esse não positivo, ele tem uma importância gigante assim nas mediações, nas relações. Eu costumo fazer esse não positivo através de pergunta. É o jeito que eu mais gosto. Porque eu dou opção para a pessoa, mas é claro que eu construí essas opções antes, né? Assim, quando eu tenho que falar não, eu construo assim, quais são as minhas opções? E aí o William Ury fala isso também. Ele diz assim: construa você as opções para aquela situação, para que você saiba o que você está dizendo sim e não. Então, antes de dizer o não positivo, eu tenho que saber qual é o sim. Que sim que eu estou dizendo? A qual valor, a qual situação? O que esse pertencimento, essa raiz do sim significa? E aí eu posso ter um leque de opções. Crie essas opções, né? Então, antes de eu expressar esse não para essa turma, por exemplo, eu pensei nas opções. Eu falei assim, bom, então eu posso voltar aqui com uma outra
outra questão, porque eles ficaram interessados num exercício que eu fiz lá, que foi muito de postura, né? Eu chamei a atenção da turma para a postura de um aluno que ele levantou para me enfrentar e eu enfrentei ele também. E ele sentou. Eu falei assim, vocês viram o que aconteceu aqui? E disse isso falando e olhando nos olhos desse aluno que levantou. Então, foi também um não, né? Quando esse aluno levanta para me enfrentar, e aí eu me coloco à frente dele, olhando nos olhos dele, também foi um não positivo, né? Eu disse assim, eu respeito você, mas você também deve respeito por mim, né? Então, essa postura é muito importante, é mais do que a expressão do não. Andréia, a gente, e você que trabalha hoje com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a gente percebe que essa habilidade é quase uma ausência com muita significância na maioria das casas. O que precisa se fazer para que os pais e os próprios educadores na escola possam aprender a falar esse não positivo? Existe um lugar, existe uma forma, existe cursos, porque certamente muita gente pensa nesse sentido. Existem cursos para que as pessoas possam buscar aprender a dar esse não positivo? Uhum. Eu acho que o primeiro, quando você fez essa pergunta, o primeiro curso que me vem à cabeça é o curso de comunicação não violenta, né? Porque se eu consigo aprender a me expressar sem violência, eu vou conseguir também impor esse não de forma muito positiva. Então, eu acho que é o de primeira linha, vamos dizer assim, o de comunicação não violenta. Para além disso, a linguagem corporal, eu acho que saber ler a própria linguagem corporal, ou seja, estar centrado, né? Aí eu penso assim, eu posso fazer um curso de meditação ou qualquer coisa assim, mas qual que é o significado disso? Quando eu estou centrado em mim, eu consigo me escutar. Então, quando eu vejo assim a realidade nas escolas, sabe qual é a imagem que vem assim na minha cabeça agora? É aquele filme que você tentou passar os primeiros minutos de legenda, de propaganda e tudo, e ganhou velocidade, e aí você teve que parar imediatamente. Então, as cenas que eu vejo na escola é como se fosse esse trecho, assim. Você está ali acelerando as cenas para você não ver. E assim está todo mundo. Então, quando eu posso perceber as pessoas terem esse lugar de calma, esse lugar de centramento. Porque sem isso, eu acho que até a comunicação não violenta, ela fica sem lugar também. Então, eu acho que o primeiro passo é as pessoas aprenderem a ficar centradas nelas mesmas, assim, aonde elas estiverem. Porque o sistema é tão poderoso, né? Quando você entra num sistema assim, né, de velocidade, de som inaudível, muita agitação corporal, né, porque os alunos ficam mexendo. Então, é aquela cena mesmo, assim, como se estivesse passando tudo acelerado. E aí, esse centramento. Eu disse assim para os alunos hoje, eu falei assim, vocês pensaram em assistir aula em pé? Vocês poderiam experimentar isso aqui agora? Porque o que eu queria com essa fala, e eles acharam muito esquisito,
é eles poderem sentir que eles estão sobre os próprios pés, né? Então, estar sobre os próprios pés, né? Essa conexão com a raiz. E aí é o curso de comunicação não violenta. Mas esse centramento, né? Para mim é muito importante. A pessoa tem que estar centrada, ela tem que estar no pé dela. Senão ela não fala não. Imagina assim, é como se você estivesse correndo. O que você fala quando você está correndo? Né? A pessoa não fala. E aí ela parada, ela consegue dizer não. Mas na velocidade ela não fala. Ela é atropelada. É muito interessante porque você está falando aí dessa questão do contato com a nossa raiz, o contato com o nosso solo, né? A nossa base. E há algum tempo atrás eu recebi aqui uma psiquiatra, ela é minha nora e ela é formada em comunicação não violenta, ela fez cursos aqui fora com esse pessoal que trouxe a comunicação não violenta para o Brasil e ela trabalha com mediação de conflitos, não nesse sentido, mas no sentido terapêutico e no Uhum. sentido empresarial, porque ela trabalha com empresas para melhorar a condição de saúde mental dos funcionários e toda essa coisa. E, e a gente vê que nós estamos numa sociedade, né? O Baum disse que nós estamos numa sociedade fluida, né? Ela perdeu as bases, ela o troço está muito misturado. Então, a gente percebe que as pessoas não têm onde pôr os pés. E o que eu tenho sentido é que os pais, eles perderam essa noção. E alguns, eu acho que o termo perder é até errado. Eles não têm essa noção. Que perder é algo que eu já tive e agora saiu do meu controle. Mas eu sinto assim que os pais, eles não têm esse centramento para lidar com, com os filhos, né? Então, por isso que eu acho que essa educação psicoemocional que tem se iniciado, muita gente falando, a gente vê o trabalho da equipe do Rossando Plínio Sim. fazendo isso nas escolas, o quanto que isso é fundamental. Tem outros companheiros, vocês estão fazendo isso até a nível de escolas públicas para melhorar, mas eu vejo assim que os pais estão perdidos. Então, se eles não têm essa capacidade nem de se escutar, porque se eu não tenho esse centramento, eu não sei nem quem eu sou. Então, E a conversa com as crianças é feito com a criança brincando, né? Não se ensina para as crianças elas terem esse tempo de ouvir, né? Ouvir centrada nos próprios pés, porque e aí fica com essa cena, né? Tá sempre em movimento. E aí se perde a conexão com o aterrar, né? O tanto que é importante você aterrar. Eu acho que essa é a qualidade. E é a qualidade, por exemplo, da raiva, que você não está aterrado, né? O sentimento, a emoção raiva, eu perguntei assim, como que é o bonequinho, né? Do Divertidamente, a raiva. Então, ele é vermelho. Aí eu falei assim, por que ele é vermelho? O sangue está circulando no corpo inteiro, né? A pessoa está quente, tem aquela expressão sangue quente, né? A pessoa está de sangue quente, alguma coisa assim. Então, a raiva é uma emoção que convida à ação. Por isso que quando eu estou sentindo raiva, eu não escuto, porque a raiva ela convida a pessoa a uma ação, né? Ela quer movimento, né? A raiva ela se expande em movimento, em ação. E aí vem a ansiedade, porque é uma turma que está muito com essa raiva,
mas ela não pode expressar a raiva, aí o movimento fica contido e aí eu fico com essa ansiedade de ação. Porque eu não estou aterrada, porque eu não estou com os meus pés no chão, porque eu não sei ficar centrado, e aí eu não sei dar o espaço de escuta para o outro, né? Porque a escuta, ela acontece sem esse movimento, sem essa ação. A ação, ela vem depois, mas primeiro numa presença, né? Uma presença fundamental com o outro. É, eu vejo que muitos jovens, adultos também, mas muitos jovens que me chegam com ideação suicida, eles não querem verdadeiramente morrer. Eles estão nesse gesto de desespero, tentando despertar para que as pessoas entendam que eles precisam ser escutados. E, e é muito interessante porque a maioria deles, né, falam disso e ninguém escuta eles, que ninguém quer saber o que eles estão sentindo, né? A gente realmente vê esse contexto, né? E a partir do momento que eu não tenho esse centramento, fica muito difícil eu saber o que é dizer não e o que não é dizer não. Porque o que você falou é uma verdade. O não dos pais é na raiva. O não dos pais no incômodo, não é porque tem hora que é raiva, mas tem hora que é incômodo, né? Porque eu ter que ouvir é ter que parar em mim Parar. para ver se eu tenho resposta, né? Um fato muito interessante é a idade do porquê. E todo mundo vai ficando incomodado. Porque a criança é por quê, por quê, por quê, por quê. Eu não tenho os porquês, né? Mas aí eu vou perdendo a, a paciência, que é outra coisa que eu falo. A gente fala que perde a paciência. A gente não tem. Quem tem paciência, eu acredito que não perde, sabe? Para mim, eu acho que a maioria de nós não tem paciência. A gente está querendo aprender a paciência. Mas esse como é que eu vou falar um não e um sim, mesmo que fosse simplesmente não e sim, se eu não me permito fazer, me ouvir, se eu tenho capacidade disso, né? Uhum. Eu fico pensando, e aí ele traz também esse exemplo, mas muito das negociações também a gente bebe da fonte das negociações complexas, assim, e difíceis, que é, por exemplo, quando você tem que negociar com o criminoso, que está com refém. Você não pode dizer sim para ele, né? Então, assim, é uma situação em que esse sim ele não pode ser expresso de maneira nenhuma. Mas como então eu falo não? Porque aí você não pode falar assim, mas você não pode falar não, né, para essa pessoa que está ali tomada pela raiva, com uma vida muitas vezes na mão, ou várias vidas na mão. E aí em cenas de filme, isso é bem plausível de ver, que é o negociador, ele fica quase que em silêncio perante o criminoso no primeiro momento. E ele começa a fazer perguntas aleatórias para conectar com a emoção daquela pessoa. Porque aí eu consigo a confiança, né? A confiança, ela nasce da presença. E o que é presença? É eu estar centrada em mim e centrada no outro.
Então, essas negociações que aí a gente vai aprender com elas, né? Esse não positivo vem muito dessa experiência, porque você não pode dizer não, né? O categórico não, e você não pode dizer o sim. E aí, quando a gente pensa nas três fases, né? Sim, não e sim, o negociador ele tem que dizer sim para ele, para as vidas que estão ali e para a vida do próprio sequestrador. Ele tem que dizer um não positivo, ou seja, ele tem que pôr limite naquela situação para preservar todos, que é o sim maior, né? Preservar a vida, a situação toda. E ela só acontece na base da confiança, né? Na base da presença. Eu tenho que estar presente para o outro. E essa presença não acontece no movimento, né? Ela acontece na pessoa ali centrada. O, então a gente vê, né, esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, onde o chão está faltando, né, em Uhum. todos os sentidos, princípios éticos, princípios espirituais. Às vezes a pessoa nem dá conta de entender por que, que ela vai ter que acordar amanhã. Não precisa catar longe sentido de vida, essa coisa, não. A Sim, pessoa não tem noção para que, que ela vai acordar amanhã, né? E tem muita gente que gostaria de não acordar amanhã, né? Não de se matar, mas de não ter que enfrentar esse contexto. E esse conflito, ele é muito forte, né? E é muito forte como eu vejo nos jovens e em algumas crianças que eu já tive que atender desde a pandemia por causa de tentativa de autoextermínio. E muitas vezes você se coloca, você se dispõe, você escuta, e, e aí é hora de orientar a família, né? E vem o outro grande desafio, porque a gente acha muitas vezes que é o jovem que não quer escutar. E a hora que a gente vê são os pais que não querem ouvir. Eles não querem ouvir os filhos, eles não querem ouvir a lei, não no sentido de lei jurídica, a lei da vida que você tem, perfeito. né? Você é pai, você tem essa responsabilidade, você tem que estar do lado, né? E a gente, às vezes, na incapacidade de se ouvir, a pessoa piora a situação, né? Às vezes você fala assim, olha, é hora de acolher, de respeitar, de estar do lado sem precisar falar nada, e aí dá uma semana você descobre que o outro falou coisas que você nem acredita que alguém possa falar para alguém, muito menos um pai e uma mãe falar para um filho que está com ideias ou que acabou de tentar o suicídio, né? Então, é esse sofrimento. Então, as pessoas, muitas vezes, não é que não sabem dizer, elas não querem nem ouvir para aprender a fazer, né? Eu não sei como é que você poderia trazer esse comentário, nós estamos aí no nosso tempo terminando, mas eu gostaria aí que você colocasse alguma coisa sobre esse comentário que eu trouxe agora. É, a família, né? Eu fico pensando assim nesses os sobreviventes também. O não, primeiro a gente tem que pensar, o não ele expressa ordem, ele expressa disciplina, ele expressa hierarquia, né? Essa escuta. O que que é uma escuta?
dita com não, significa ordem, significa reconhecimento, inclusive da grandeza da pessoa. Porque quando eu expresso o limite para aquela pessoa, eu estou querendo dizer que aquela pessoa é tão importante para mim que eu preciso que ela esteja em ordem comigo. Então, a expressão do não, eu acho, Roberto, com o que você está dizendo, ele vem com o reconhecimento da grandeza, da importância daquele ser humano. Então, eu preciso que as coisas estejam em ordem, que as pessoas estejam em ordem, que a família esteja em ordem. E ordem precisa de hierarquia, né? Ordem precisa de disciplina. E aí eu tenho esse espaço de reconhecimento, né? De valoração. Eu acho que o não, nessa expressão da ordem e da hierarquia, ela reconhece a grandeza do ser humano e ela valoriza a vida. Porque a vida, ela só acontece na ordem, né? Quando a gente está com o corpo, está com febre, nosso sistema está em desordem. Então, eu preciso ordená-lo. Então, a ordem, ela é essencial. E aí, eu estava até vendo, e isso é uma informação que eu não tinha prestado atenção, está no livro, dos 10 mandamentos da Bíblia, 8 começam com não, né? A importância do não, né? É histórico e bíblico, a fé, né? A fé, ela, ela é expressa através da disciplina, né? Quando você falou até do não acordar, eu fiquei até pensando num passo mais do dia a dia, assim, amanhã eu quero acordar cedo, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, né? Então, eu tenho que dizer para aquilo, para a vida ordenada. E aí eu tenho que dizer, não, André, amanhã você tem que acordar cedo. Então eu estou dando uma ordem para mim. E aí eu digo sim, porque quando a ordem flui, a vida flui também, né? A vida flui ela, na ordem. Então eu acho que o lugar da escuta, o lugar do não positivo tem lugar na valorização da vida, na valorização do ser humano. De você é importante para mim, né? Eu reconheço o seu valor, o quanto você é importante para mim. Essa lição, né? Quando as pessoas se sentem valorizadas nesse lugar, há uma enorme mudança nesse processo, né? Aquilo que iria se transformar numa situação difícil, ela sai desse lugar. Um monte de gente está entrando agora, muitas vezes não sabem. Nós estamos falando sobre o poder do não positivo, junto com a advogada e mediadora de conflitos, a Andréia Castanho. E nós estamos no nosso finalzinho. Então, quem não esteve aqui, tem duas formas depois de poder assistir. Temporariamente, ela vai ficar no Instagram, porque ela vai ser transferida pela equipe para o nosso canal do YouTube. Então, quem não conhece o nosso canal do YouTube, né, é o Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, onde nós temos centenas de lives, de conversas, de cursos, de entrevistas, de workshops que nós fizemos. Então, as pessoas podem ter acesso a tudo isso. Então, quem não conhece, conheça, se inscreva. Eu lembro sempre, isso é importante para que a plataforma entenda que tem gente interessada no tema para indicar para as pessoas que existe esse trabalho de saúde mental e espiritualidade, que é o nosso objetivo, que as pessoas conheçam isso, né? Conheçam a nossa experiência, mas que conheçam esse trabalho e conheçam o trabalho de outras pessoas, como a gente vem trazendo sempre alguém
para conversar com a gente de vez em quando, senão toda terça-feira o povo vai cansando só de me ouvir falar sozinho. E então, e hoje a gente convidou a Andréia, nós estamos no finalzinho, a Andréia agora vai fazer as suas considerações finais, pode ficar aí à vontade de falar, para a Eu gente vou poder ler, encerrar. tá? Eu vou ler um poema do livro, né? Então a gente baseou nesse livro, O Poder do Não Positivo, do William Ury. Eu acho que a gente encontra esse livro só em sebo. Eu acho que ele está com a edição esgotada, né? Eu acho que é É uma só no sebo. sebo, é. Então, conselho de uma árvore. Seja altaneira e orgulhosa. Finque suas raízes profundamente na terra. Reflita a luz de uma fonte maior. Pense a longo prazo. Arrisque-se. Seja flexível. Lembre-se de suas raízes. Aproveite a vista. Né? É o poema que traduz o sim e não sim, né? O poder do não positivo. Então, eu queria agradecer, Roberto. Foi uma alegria enorme esse convite. Logo que saiu, assim, que você me convidou, mãe, né? Minha mãe, ela sempre está conectada no seu Instagram também e mandei imediatamente para ela e, e foi uma alegria enorme. Você foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu entrei na Associação Médica Espírita. Então, muito obrigada. É, eu é que agradeço aí a sua colaboração, o seu carinho, ter aceitado. Vamos fazer outras conversas, porque eu acho que esse tema sobre mediação de conflitos é uma das coisas mais importantes nesse momento que eu estou vendo é, tanto conflito na vida, né? A gente tem conflitos de todos os lados, todo mundo resolveu ser dono da verdade, todo É. mundo é dono das respostas certas no mundo. Eu fico pensando assim, todo mundo é dono das respostas certas, ninguém consegue fazer nada certo, então as pessoas estão precisando pensar nisso, né? A gente vive um momento de muita dificuldade em termos de conflito. Eu me lembro de uma fala do Yuri é, falando sobre as 21 tendências do século XXI, e onde ele fala de política, ele diz que o século XX teve todos os sistemas de política, todos eles fracassaram para solucionar os problemas da humanidade, e a gente ficou numa angústia dessa, e agora cada um está brigando que um sistema presta, sem aprender com as experiências que nenhum deles deram resultado, porque nenhum deles dá resultado sozinho. Nenhum Então, deles criou raízes, né? Então, eu acho que essa a importância de se criar raízes, né? então a gente socialmente está assim, as famílias estão sem raízes, né? Tem gente que fala assim, tem saudade quando podia bater em menino para poder dar limite. Tem gente que pensa assim, Sim, né? E tem gente aí defendendo, mas que não dá conta de dar o limite mesmo, não fazendo o papel de violência, e às vezes que não está dando a violência física, mas está dando a violência verbal e a violência emocional, que não sim, são escolhas melhores. sim. Então nós vamos combinar, nós vamos voltar em outro momento Então, a sim. falar sobre conflitos, porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu sempre falo que às vezes as pessoas entram no meu canal esperando assim, vai falar de remédio, de antidepressivo, antipsicótico. Eu às vezes tenho que falar sobre isso, mas como psicoterapeuta, trabalhando do ponto de vista de espiritualidade, eu acho que as coisas das relações humanas, dos relacionamentos humanos, dessa incapacidade de controle emocional, que o não positivo
ele é uma capacidade de controle emocional, que tudo isso é mais importante dentro da perspectiva do adoecimento do que muita coisa orgânica que as pessoas valorizam essa questão material e a gente que dá remédio, eu não tenho nada contra remédio, receito eles todos os dias, mas a gente vê que eles sozinhos não respondem por isso, né? É, a Verdade. França colocou aqui para a gente escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um, que é uma fala do Paulo Freire. E vamos aprender a escutar e vamos aprender a dizer. Acho que a gente precisa aprender todas essas coisas. Muito obrigado. Muito Obrigado a todos obrigada. vocês que estiveram aí Muito obrigada a conosco, todos. nos acompanharam. Quem está ao vivo, boa noite. Tenha uma noite de sono tranquilo. Aqueles que estão nos vendo pelo vídeo, bom dia, boa tarde. E um beijo no coração e até mais, Beijo no querida. coração. Muito obrigada a todos. Tchau. Até mais.